vendo Deus agir no nosso meio, escutando a voz do Senhor. O Senhor me deu uma palavra desde o começo do ano. Eu fiz um rabisco e essa palavra ela ficou no meu coração sobre, hoje não tanto, mas alguns anos atrás era a segunda coisa que os crentes mais faziam quando aceitava Jesus. Qual era a primeira coisa? Aceitava Jesus. A segunda coisa era a busca pelo batismo no Espírito Santo. Eu quero falar sobre isso, sobre o derramar do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. Em Joel capítulo 2, verso 8 diz assim: e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, e vossos filhos e vós terão visão. Joel, ele fala, Deus fala através da boca de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós sabemos o que aconteceu em Atos 2, mas o derramamento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo não cessou em Atos 2. O derramamento do Espírito Santo, ele não cessa quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós temos aquela coisa que nós somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas e ali acabou. O derramamento do Espírito Santo é todos os dias sobre a nossa vida. O derramamento do Espírito Santo é em todo instante sobre a nossa vida. Então, nós muitas das vezes aceitamos Jesus, somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas e acabou. Não falamos mais em línguas, não. O derramamento com o Espírito Santo é todo dia. O falar em línguas, o buscar o Senhor é todo dia na nossa vida. Então nós temos que nos mergulhar todo dia na presença do Senhor. Joel prevê e diz o resultado, o que ia acontecer em Atos 2. Joel, ele fala do que ia acontecer em Atos 2. O interessante é que há muitos anos atrás, Joel, ele fala o que vai acontecer em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? Aconteceu o quê? O derramamento do Espírito Santo. E não foi acaso, não foi simplesmente do nada derramou o Espírito Santo. Aconteceu várias coisas até chegar o derramamento e a manifestação do Espírito Santo. Em Atos 2 ele começa o derramamento do Espírito Santo, em falar em línguas, a manifestação dos dons. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja do Brasil para Cristo, é uma igreja pentecostal. Então nós oramos por cura, nós cremos em cura, nós oramos por libertação, nós cremos em libertação, nós cremos na revelação, nós cremos na profecia, nós cremos na manifestação dos dons espiritual. O apóstolo Paulo declara: a igreja que profetiza, o incrédulo será alcançado. E ele vai dizer que verdadeiramente Deus está sobre nós. Nós podemos observar esse texto, está em 1 Coríntios no capítulo 14, no verso 24 e 25. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu posso me usar de testemunho. Eu não acreditava muito nesse negócio de Deus, apesar que eu andava com muitos amuletos no bolso, mas eu não acreditava em Deus. Até eu ia um dia no culto acompanhar a minha irmã e Deus usar a pastora para falar tremendamente comigo. Então o que aconteceu? Eu acreditei porque Deus usou ela para falar situações que só eu sabia. Só eu sabia. E
atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo desempenhou um papel principal na criação. Então, nós temos a maneira de pensar que o Espírito Santo era só para a igreja primitiva. Não! O Espírito Santo ele já agia no Antigo Testamento, ele já operava na criação. O segundo versículo da Bíblia diz: o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo ele já estava operando no começo de tudo. O Espírito Santo ele vai operar no começo, vai operar no meio e no fim. Ele vai operar no começo da nossa conversão, vai operar no meio da nossa conversão e vai operar até no fim da nossa vida. E vai operar no arrebatamento da igreja, porque quem vai entregar a igreja, a noiva, ao Senhor nos ares é o Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Era o Espírito Santo, por exemplo, que falava com eles. O povo no deserto, quem usava Moisés? O Espírito Santo. Quem falava através da boca de Moisés? O Espírito Santo. A gente pode ver isso em Neemias capítulo 9, verso 20. Os profetas eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus a declarar a sua palavra ao povo. A gente pode ver também em Neemias capítulo 11, verso 29. Se não era o Espírito Santo para dar coragem a Elias, ele nunca ia subir no Monte Carmelo e desafiar aquele tanto de profeta de Baal. Então, quando nós temos situações, é o Espírito Santo que encoraja, é o Espírito Santo que nos encoraja quando nós vemos uma pessoa manifestar endemoniada na igreja, ir lá e colocar a mão, porque se não for o Espírito Santo, nós vamos dar a linha no pipa, porque nós sabemos que nós não podemos com aquela situação. É Deus que está em nós através do Espírito Santo que nos dá autoridade para repreender. Para repreender. O pastor Davi vai lembrar. Eu vinha para o IPVC na última aula da semana. E nesse dia, a Thaís estava viajando, a gente morava na Jamil, e a dona Luzia ela tinha feito feijoada, um monte de feijoada. E eu cheguei à noite e esquentei a feijoada e não consegui comer. Meio-dia esquentei a feijoada e não consegui comer. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. E eu lembro, essa memória está muito fresca na minha mente. Chegou na hora do IBBC, a primeira vez que eu comecei a fazer, eu peguei um livro do IBBC, peguei uma caneta e peguei minha Bíblia. De chinelo, de camiseta, de calça e vi. Chegou aqui, ali, atravessando para cá na passarela, veio um rapaz. E quando ele olhou para mim, ele disse, você é crente? Eu falei, sim. E ele veio todo animado, começou a conversar, e eu escutando ele. Ele disse assim, você ora por mim? Eu falei, amém, a gente vai orar, vamos orar por você na igreja. Ele disse, eu era crente. Eu falei, que bênção, você era crente. Ele falou assim, eu falei, hoje eu não sou mais crente. Aí ele começou a falar, eu fui apresentado. Eu falei, sim. Ele falou, eu fiquei tantos dias comendo farinha. Eu falei, meu Deus, eu estou me metendo. E fiquei preso, rapei a cabeça. Eu falei, tá bom, tudo bem, vai lá na igreja, a gente vai orar. Ele falou assim, mas você pode orar agora? Eu falei, tá bom, posso. Eu lembro que eu coloquei o livro no chão, abri a Bíblia, e ele veio na minha direção, eu levantei a mão, em nome de Jesus, ele voou. Bateu no chão. Eu falei, Deus, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu quase corro. Eu não corri, porque o Espírito Santo não deixou
Dei a mão para ele e cadê o cara levantar? Falei, pronto, agora eu orei de novo, dei a mão para ele e ele levantou. E eu cheguei aqui e comentei esse caso, e isso está na minha mente. Se não é o Espírito Santo, nós não vencemos o mal. Nós temos que ser cheios, temos que ser revestidos com o Espírito Santo. Mas para isso nós temos que buscar e crer. Nós temos que crer que através do Espírito Santo, a gente fala assim, você está colocando o Espírito Santo. Não, o Senhor Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo que colocou a mensagem, foi o Espírito Santo que direcionou. Quando o Zé estava lendo, a Bíblia diz assim, se a gente for lá ver, no texto que ele leu, Samuel 13 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito Santo se apoderou dele, mas tinha um que estava na sua frente. E o que aconteceu? O versículo 14: ora, e o Espírito do Senhor retirou de Saul. Retirou de Saul. Mas vamos voltar aqui. Esse aí fica para a próxima ministração. Aí só ficar com a próxima sobre a retirada do Espírito Santo. Não estou pedindo a oportunidade de pegar, não. Mas já pedindo, né, meu irmão? Já está bem. Glória a Deus. Deus concedeu a plenitude do seu Espírito para que fizesse trabalho necessário na construção do tabernáculo. Bezalel e a sua equipe. Quem deu a sabedoria para eles construir os artefatos do templo foi o Senhor Jesus. Pensa construir tudo aquilo no deserto. Não estava hoje aqui com toda a modernidade, com IA, com engenheiros, não, foi no deserto. E para lembrar, ex-escravo. Era ex-escravo, não trabalhava com ouro, trabalhava com barro, não trabalhava com palha, trabalhava com palha, não com prata. Então Deus o capacitou através do quê? Do Espírito Santo. O Espírito do Senhor veio sobre muitos dos juízes, tais como Otiniel, juiz, capítulo 3, do verso 9 o verso 10, Gideão, Juízes, capítulo 6, verso 34, Jefté, capítulo 11, verso 29, e também sobre Sansão, Juízes 14, verso 5 e verso 6, e Juízes 15 e verso 16. Sansão, ele não ficou forte por causa das tranças do cabelo. Sansão, ele não ficou forte porque ele era bonito, era porque a presença do Senhor vinha sobre a vida dele. Então nós temos que ter a certeza que não é nós não somos bonitos, nós não somos o melhor, é o Espírito Santo que tem que agir na minha e na sua vida. Se não for isso, tem algo errado. Tem algo errado. E nós temos que repensar o que está acontecendo na nossa vida. Porque quando ele disse, eu sairei mais uma vez, porque ele pensava que o Espírito Santo estava na vida dele, o Espírito Santo já tinha ido embora. Porque ele não deu crédito, ele não valorizou, ele não deixou o Espírito Santo, porque ele deu crédito às coisas do mundo. E quantas das vezes
nós estamos dando crédito às coisas do mundo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. O Senhor nos dá unção, nos dá autoridade, nos dá dons e nós abandonamos, desprezamos, igual Sansão fez. E quando nós precisamos, não tem mais. E Paulo diz a Timóteo: é você agora que vai ter que buscar. É você. Você recebeu através do seu Espírito unção de mão. Perdeu, agora é você que vai ter que buscar. E agora? Vai ter que fazer todo o processo. Vai ter que buscar, orar, jejuar, porque não deu lugar ao Espírito Santo. João, capítulo 20, verso 22. Mas antes eu quero dizer algo. Quando Deus quer usar uma pessoa, o Espírito Santo vem sobre ela. É o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo que usa. Quando Deus usa uma pessoa para falar conosco, foi quem? Foi o Espírito Santo. Aí aquela pessoa vem e fala. Aí você fica com aquilo na cabeça: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E muitas das vezes Deus fala, não cumpre na hora. Entendeu? Deus, na campanha do 12 dias do ano passado, Deus usou o Rogério de falar comigo. Poucos dias depois, Deus usou o Ricardo. Passou um tempo, Deus usou o Ricardo também. No final do ano, Deus usou outra pessoa. Eu falei: Deus, é um ano todo? Um ano todo? Deus deu um sonho para o pastor. O senhor lembra, pastor? Do sonho? O senhor sonhou comigo do serviço? Entendeu? O que aconteceu? A porta se abriu. A porta se abriu. Aconteceu um tempo para isso acontecer. Mas o Espírito Santo que falou através da boca se cumpriu. Foi o Espírito Santo que falou. E muitas das vezes nós estamos o quê? Nem aí. Nós damos crédito mais às coisas do mundo. Nós estamos igual Sansão. Sansão deu mais crédito ao papinho de Dalila. Está aqui, ó. Pá. Não, Deus está comigo. Deus me escolheu. Vou sair mais uma vez. Deus, o Espírito de Deus já tinha metido marcha de Sansão há muito tempo. E a consequência, nós sabemos a consequência que foi na vida de Sansão. A consequência foi desastrosa. Ficou cego e depois perdeu a vida. João 20, 22 diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada na hora. Jesus faz isso com os seus discípulos, seus apóstolos, e não aconteceu nada. E Deus colocava isso no meu coração. Tem pessoas que escutam: eu vou orar, Deus vai te batizar no Espírito Santo, isso e aquilo, e não acontece nada. E a pessoa, ela fica triste, fica desanimada, porque tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 20, tem 30 anos de crente, mas precisou de algo para ter a manifestação na vida dos apóstolos. Foi um ato simbólico antecipando o Pentecoste em Atos 2. Eles teve que esperar.
chegar. O dia da manifestação do Espírito Santo. O que eu aprendo com isso? Eu não posso deixar de acreditar na promessa por causa do tempo. Se Deus falou, vai acontecer. Deus falou através de Joel. Jesus soprou o Espírito Santo neles e não aconteceu nada. Passou os dias, passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia e não aconteceu nada. O Pentecoste de Atos 2 aconteceu 50 dias depois disso. 50 dias depois disso. E nesses 50 dias, quantas pessoas escutou falar? Quantos judeus já tinham lido Joel? E só tinha 120 reunidos. Pentecoste, a barreira do medo. Por que a barreira do medo? Porque ele estava todo preso, com medo do que o mundo poderia falar, poderia fazer na vida deles. Mas as portas estavam fechadas. O medo assombrava, mas o céu estava aberto sobre a vida deles. As portas podem estar fechadas na nossa vida, mas o céu continua aberto. O medo pode bater na porta, mas o céu continua aberto sobre a nossa vida. Os apóstolos estavam reunidos com medo, atemorados. A igreja estava com as portas fechadas, mas o dono da igreja ainda está com o céu aberto. E não importa a situação da nossa vida, o céu continua aberto. Aleluia! Glória a Deus! Daqueles 120 estavam reunidos. Eles oravam, eles clamavam, eles pediam. E a Bíblia diz que veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. Muitos podem pensar que é só uma oração de quinta. Muitos podem pensar que é só um círculo de oração. Muitos podem pensar que é só um irmão orando. Ei, mas o céu continua aberto sobre a igreja, sobre a minha e a tua vida. E o Espírito Santo, ele continua operando. E ele só opera no lugar que acredita nele, que crê nele, que diz: Espírito Santo, seja bem-vindo. Aleluia! Aleluia! E a pior coisa é você pegar o microfone para pregar e dizer: Espírito Santo, és bem-vindo. Ele dizer: não, aí não me quer, aí não me quer, aí não acredita. Aí você sente a tristeza lá na alma, aí você sente o vazio, porque quando se retira fica só eu, fica só você e nós não temos nada. O que nós temos é Ele, é tudo dele, é tudo para Ele. Se nós pregamos é dele, se nós cantamos é dele, se nós oramos é Ele, tudo é dele, é tudo para Ele. Aleluia! É nada nosso, o que nós temos é Ele que deu. É Ele que deu, a Ele a honra, a Ele o poder, a Ele é tudo. Então o dia que Ele tirar o Espírito Santo de nós, nós não fazemos nada. Nós temos que ter essa convicção para não acontecer conosco o que aconteceu com o Santo.
Aí tem hora que eu estou orando, e eu falo: Senhor, és bem-vindo. Senhor, és bem-vindo. E não precisa chamar muito. Não precisa chamar muito. Não precisa chamar muito. É só chamar com o coração na obra do Senhor. Ele vem. Ele vem. E vem e muda a atmosfera. E muda. O engraçado é que as pessoas que vai se afastando, porque onde a presença entra, o mal tem que sair. Quando o Espírito Santo vem, quebra as barreiras, quebra tudo. Coloca Atos 2 para mim, por favor. Diz assim: aproximou-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. Vieram línguas repartidas como de fogo, e as quase puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo os concedia que falasse. Aconteceu o Pentecostes, abalou a cidade, os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, a vizinhança correu tudo para ver o que estava acontecendo. Uns diziam que era meninice, é igual hoje. Outros diziam que estava embriagado, mas quem estava sentindo, quem estava cheio, sabia que era a presença do Espírito Santo. Muitas das vezes nós olhamos para a pessoa e dizemos: é meninice, mas aquela pessoa, ela sabe que está cheia da presença do Senhor. Não é meninice, é poder de Deus. Aleluia! É poder de Deus. É poder de Deus. Pedro, pescador, coitado, se não fosse o Espírito Santo cheio, e ele não era usado para fazer aquele discurso e tantas pessoas se impactarem. Mas não acabou só aí, não é só o batismo com o Espírito Santo, não é falou só línguas a primeira vez e acabou. A obra continua, a igreja em Atos continuou, a igreja primitiva continuou. Ei, se não fosse o Espírito Santo, os nossos irmãos da igreja primitiva não iam para a fornalha, não iam os coliseus ser devorados, não ia ser tocha humana se não fosse o Espírito Santo que estava com eles. Em Atos capítulo 8, verso 14 ao 17, Samaria, barreira racial entre judeu e samaritano. Jesus veio e quebrou. O Espírito Santo continuou sendo derramado, não parou em Atos 2. Atos capítulo 10, verso 44 ao 46. Cornélio, a barreira entre o judeu e o gentio. Continuou o Espírito Santo derramado, não parou em Atos 2. Atos capítulo 19, verso do 1 ao 7. A barreira entre a antiga e a nova aliança. Éfeso, os discípulos de João Batista, quando Paulo diz se eles conheciam o Espírito Santo, Paulo ora e eles recebem o Espírito Santo para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! A glória é algo interessante.
Meu Deus, Atos capítulo 9, do verso 17 a 18. A barreira do inimigo da igreja que vira apóstolo. Paulo perseguia a igreja, virou apóstolo. Através do Espírito Santo agiu. Ele teve um encontro com Deus, foi transformado e mais uma barreira caiu. O engraçado é que quando acontece certas situações, tem uma resposta do Espírito Santo. Quando nós vamos estudar os avivamentos, algumas reações desloca o avivamento de Deus. Então é como se quando eu dou um passo, o Senhor abre o céu. A igreja estava fechada em oração, com medo, o Espírito Santo desceu e aconteceu a manifestação de Atos 2. O Espírito Santo não veio, não foi embora. Essa vez ele passou a habitar nos crentes a partir do Pentecostes. O Espírito Santo ele não foi embora. O Espírito Santo ele continua agindo na minha e na tua vida. O Espírito Santo ele se faz presente aqui. Ele quer fazer morada na minha e na sua vida. Cabe eu e você dar lugar para ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Aleluia. Avivamento é a única saída para a igreja. A igreja pode estar fria, a igreja pode estar morta. Quando acontece o avivamento, a igreja avança. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, a igreja avança. Quando nós somos impactados com o Espírito Santo, nós temos certeza que não vamos voltar para trás, porque nós somos tocados pela presença do Senhor. O fogo jamais se apagará. Sendo assim, quanto mais busco, mais eu recebo. Pronto. Está aí o segredo. Está aí o segredo. O engraçado é que o ano todo eu fui montando, eu fui escrevendo algumas coisas que vinham. E hoje eu falei, Senhor, está muito em cima. Eu cheguei 3 e pouco, vou juntar aqui e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar hoje para a igreja? Porque eu sei que hoje vai ter poucas pessoas, porque está frio. O Senhor, você vai falar sobre isso, porque Deus quer falar comigo e com você. É comigo e com você. Estamos aqui hoje. Não é para as pessoas que não veem. Se fosse para elas, eu tinha vindo. O fogo jamais se apagará. Sendo assim, quanto mais busco, mais eu recebo. Quer ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar. Fala, pastor, IBVC é conhecimento, unção da autoridade, joelho no chão. O senhor falou para a gente na primeira aula do IBVC. Então, quer presença? Mergulho. Quer unção? Mergulho. Quer autoridade? Mergulho. Não tem outra escapatória. Sem oração não tem avivamento. Não adianta postar lá hashtag avivamento se não orar. Não vai acontecer. Não adianta querer milagre se não orar. Não vai acontecer nunca. E quer avivamento e não acredita na manifestação do Espírito Santo. Vai ter não. Não vai ter não. Enquanto está pensando que é meninice, não vai ter não. Tem gente aí vivendo. Enquanto muitas igrejas que dizem pentecostal está deixando de lado, tem outros vivendo. Tem outros vivendo. Enquanto muitas igrejas vivem do passado, tem muitos vivendo, bebendo da água hoje. É para hoje. É para hoje. É para hoje. É para hoje. O fogo não pode se apagar. Cabe a mim e cabe a você não deixar o fogo se apagar. Na minha vida não tem como o presbítero Zé Amaro não deixar o fogo acabar. É eu que tenho que clamar. É eu que tenho que orar. É eu que tenho que acender a chama do avivamento dentro de mim. É eu. É você. É nós. Nós podemos
misericórdia comprando uma pizza, uns tomando caldo, um cafezinho nesse frio cai muito bem, e estava todo mundo em casa. Uma pipoquinha. Eu acho, presbítero Roberval, o pastor, ele ia pedir para a pastora Rosa fazer uma lasanha nesse frio. Ele ia pedir, eu tenho certeza que ele ia pedir para a pastora Rosa fazer uma lasanha. Um frio, meu Deus do céu. Olha que eu não gosto de lasanha. Um testemunho do avivamento não manda. Um testemunho do avivamento não manda outro em seu lugar, mas coloca-se à disposição na linha de frente, crendo que Deus está no controle. Então, se eu vi, se eu sou testemunha, se eu creio, eu não vou mandar outra pessoa. Eu vou mandar. Quando eu grito aí no fundo da igreja, eu não vou correr, esperar os obreiros, e aqui eu vou lá orar e eu vou em nome de Jesus, sai. Eu não vou dizer, vai lá na igreja que um dos obreiros vai orar por você. Não, vem aqui, eu vou orar e o Senhor vai fazer um milagre para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Tem situação que não vai dar tempo, por isso nós temos que estar o quê? Revestido com o poder de Deus todos os dias da nossa vida. Eu lembro, eu trabalhava ali na padaria do Soares e tinha uma menina lá que ela gostava de todo mundo, só não gostava de mim. Meu Deus, a menina me perseguia, virava no girar. E um dia, num domingo, a padaria lotada, chegou um cara lá, o cara tomou um copo e virou a casaca. E ele deu uma testada no balcão da padaria assim, e caiu tudo no caixa assim. E o nosso patrão na época correu. E a menina falou assim: você não é crente? Vai lá. Eu falei: tá bom. Fui, falou: tudo bem, abracei o cara e falou: em nome de Jesus, vem embora. Ele olhou assim para mim, baixou, pegou as suas desculpas, saiu e foi embora. Aí uns caras lá falaram assim, quando o patrão falou assim: não sei o que o menino falou, mas aquela menina deve ter ameaçado esse cara feio, o cara baixar assim, pegar e ir embora. Aí depois ele fez, você falou: eu falei: não, só mandei ele embora em nome de Jesus. E ele foi? Eu falei: foi. Eu falei: você não viu o que estava achando na vida dele, não? Aí ele pensou: misericórdia, arrependido, está amarrado, misericórdia. Misericórdia o quê, homem? Repreende no nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E naquele dia em diante acabou a perseguição dela, porque ela sabia que ela podia bater tambor, poderia comer farinha, poderia ir em qualquer lugar, mas o sangue de Jesus tem todo o poder. Tem todo o poder. E aquele dia acabou. Deus primeiro, aleluia. Quando nós somos testemunho do avivamento, nós não mandamos ninguém no nosso lugar. Vai nós. Glória a Deus. Conclusão. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Creio e espero que Deus vai soprar o vento do avivamento sobre a nossa nação. Eu creio e eu espero Deus sacudir essa nação. Os políticos ir na Polícia Federal e entregar e dizer: eu sou corrupto. As pessoas dentro da igreja vir para frente e dizer: eu estou envolvido com coisa errada. Porque quando o Espírito Santo vem, isso tem que acontecer. No país de Gales, fechou tudo. Os bordéis, os bares, fechou tudo. Fechou tudo. O vento do avivamento vai soprar sobre a nossa nação. Vai chegar o tempo que os nossos cultos não vai se acabar, irmão Kenzie. Nós vamos embora para casa, vai vir outras pessoas, vai ficar: eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que as pessoas vão passar na rua e vai ser tocada com o Espírito Santo. Eu creio que as pessoas vão passar na rua e vai vomitar o câncer. Porque Deus fez no passado e Deus continua e
ele vir sentar. É você orar e dizer: Espírito Santo, meu amigo, meu querido amigo, chega aqui e me abraça, e ele me abraçar. Aleluia, aleluia. Meu Espírito Santo, eu tenho particulares com pessoas aqui. Tem pessoas que não falam mais em línguas. Tem pessoas que não sentem mais alegria. O Espírito Santo quer te trazer de volta e dizer: vem cá, eu estou aqui, eu só estou te esperando. Eu estou te esperando só a tua reação. Eu estou te esperando só o teu passo. Vem que eu estou aqui, vem que eu estou aqui. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Avivamento traz resultado, traz sinais extraordinários. Vem cura, vem milagre, vem libertação, vem batismo com o Espírito Santo e vem salvação. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz assim em João capítulo 14, verso 12. Vamos ler todo mundo? Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz o que aí? João 14, 12. Vamos ler? Vem. Glória a Deus. O 13 diz o quê? Aleluia, nós não precisamos mais nada. Aí, glória a Deus. Nós não precisamos mais nada. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Não vou pedir nada disso. Você conhece a sua vida. Eu te convido a orar assim. Você que quer ser batizado pelo Espírito Santo, ora. Você precisa ser renovado. Olha, você que precisa que o Senhor te desperte. Ora, não espere só Ele. Se Deus tocar alguém e orar por você, glória a Deus. Senão, o véu foi rasgado. Nós temos livre acesso. Olha, Espírito Santo, meu querido amigo. Espírito Santo é o nosso amigo nos dias bons. És o nosso amigo nos dias ruins. Nós não somos órfãos. O nosso Salvador nos roubou ao Pai. E o Pai nos deu a Ti. Espírito Santo, o Senhor tem agido de tal forma, de tantas maneiras, no decorrer da história, da criação, através dos profetas, usou quantos e quantos, ó Pai amado. Mas na antiga aliança não estava liberado para todo mundo, meu doce amigo. Mas nós vivemos no tempo da graça. Em Atos 2 cumpriram o que está escrito em Joel. E Espírito Santo,
queria orar, e você me levou a ajoelhar. Nos dias que eu não tinha lágrimas mais, o Senhor intercedeu ao Pai aí no trono da graça. Aqui nós estamos reunidos, a tua igreja, nesse dia frio, gelado. Tem pessoas aqui geladas, com o coração gelado, que não te sente mais, que quer te sentir nessa noite. Jesus que quer ser batizada com fogo, com poder, ser revestido, quer beber da água da vida, Espírito Santo. Rompe o céu sobre este lugar nessa noite. Espírito Santo, rompe o céu sobre este lugar nessa noite. Faz de novo, Espírito Santo. Espírito Santo, faz de novo no nosso meio, assim que o Senhor fez em Atos 2 e continua fazendo até chegar nesse dia de hoje, nesse sábado, Espírito Santo. Está aí, a igreja é sua, o povo é seu, Jesus. O Senhor que comprou, o Senhor que foi para a cruz por eles, foi o Senhor que fez a promessa que daí é nós, o Espírito Santo, o Consolador. Quantas pessoas aqui precisam ser consoladas? Quantas pessoas aqui precisam ser cheias de Ti? Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Espírito Santo, entra nesse coração, Espírito Santo. Entra nesta vida, Espírito Santo, que está tão triste que não consegue te sentir, Espírito Santo. Que quer sair daqui mudada, que quer sair daqui avivada, que quer sair daqui cheia da Tua presença. Espírito Santo, dá só uma bracinha. Espírito Santo, dá uma bracinha pequena. Espírito Santo, sopra nessa brasa. Sopra nessa brasa, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra nessa brasa. Incendeia. Glória, glória, glória. Oh, Espírito Santo, como é maravilhoso te sentir. Espírito Santo, como é que é maravilhoso ser tocado por Ti, Espírito Santo. O mundo não conhece, mas nós conhecemos. O mundo não quer, mas nós queremos. E nós dizemos, Espírito Santo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo na nossa vida, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, faz de novo. E me Oh, Deus, que essa pessoa venha acordar falando línguas, venha acordar cheio da Tua presença. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tem pessoas aqui, Espírito Santo, que espera tanto, ora tanto, e nada acontece. Espírito Santo, Tu és dono do tempo, Espírito Santo. Assim que o Senhor rompeu o céu sobre Atos 2, e aqueles viam língua de fogo repartida descer sobre cada um deles. Ele veio ter um encontro contigo. E se o Senhor quiser rasgar o céu sobre as nossas vidas, como igreja aqui,
Aqui nós estamos querendo, Senhor. Ah, Senhor, mas o Senhor quer rasgar o céu no particular com nós, Senhor Deus, com cada um dos meus irmãos. Aqui nós estamos, Senhor. Todavia, Senhor Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra, sopra a nossa vida, Espírito Santo. Faz, Senhor Deus. Faz algo novo, Espírito Santo. Cante, chora. Aleluia.